Irmãos, Tito, capítulo 3, iremos ler do verso 9 a 15. Nós hoje, pela graça de Deus, iremos concluir o estudo dessa carta. Tito, capítulo 3, verso 9 a 15. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, mais uma vez nos voltamos para Ti em oração através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento, ó Pai, para pedir o Teu auxílio. Nesse momento, Senhor, em que nós iremos meditar na Tua palavra, Senhor, estudá-la, a fim de sermos instruídos na verdade, a fim de sermos alimentados, a fim, Senhor, de conhecermos mais a Ti, e como também a Tua vontade para a nossa vida. Ó Senhor, o Senhor Deus nos seja favorável. E por Tua graça, Senhor, nos conduza em fidelidade, Senhor, Tua palavra. E Tu abra nossos olhos, e Tu, Senhor, abra nosso entendimento, dilata o nosso coração, Senhor, para compreendermos as Tuas maravilhas, Senhor. Para entendermos a Tua verdade, para crer nela, Senhor. Não apenas para conhecê-la intelectualmente, mas acima de tudo, Senhor, para que possamos colocar em prática, Senhor, e viver de acordo com ela. Pois é isso que nós queremos, ó Senhor. Esse é o propósito dessa carta. Fazer com que tais irmãos que habitavam, que moravam, Senhor Deus, na ilha de Creta, pudessem, Senhor, viverem vidas diferentes em virtude daquilo que Tu fizeste por eles através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, deveriam ser pessoas piedosas, pessoas obedientes, pessoas ao Senhor que vivessem e praticassem as boas obras, a fim de dar testemunho do Evangelho, Senhor. Ó Deus bendito, que também assim, Senhor, Tu faça a nossa vida. Que Tu nos faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos habilitando e nos capacitando para e em todas boas obras. Se nós oramos a Ti, Senhor, sendo nós completamente conscientes da nossa completa dependência Tua, Senhor. Ajuda-nos para a Tua glória, para o bem do Teu povo. Se nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso estudo: Agindo Biblicamente. Agindo Biblicamente. Ou poderíamos também titular como os nossos deveres, né? Os deveres de Tito, que também são os nossos aqui, que nós iremos aprender nessa passagem. Então, irmão, semana retrasada, nós vimos a primeira parte do capítulo 3, do versículo 1 a 8, em que Paulo basicamente
vai falar sobre o dever dos crentes a se submeter às autoridades civis, como é que eles fazem isso. E do versículo 3 a 7, nós vimos o fundamento para isso, e o fundamento é a salvação gratuita em Cristo Jesus, em que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, atuando na salvação dos pecadores, redimindo eles, salvando eles, transformando as suas vidas, para que eles pudessem, então, viver em boas obras. Então, aqui Paulo está estabelecendo o fundamento da ética cristã. Qual é o fundamento? Qual é a razão? Qual é o motivo de vivermos em boas obras? É aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É aquilo que Deus fez por nós na pessoa bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nos redimiu, operou a obra da redenção. Obra esta que foi aplicada no nosso coração através do Espírito Santo, que nos regenerou e nos renovou. Nos fez uma nova criatura, nos deu um novo coração, nos fez novos homens em Cristo Jesus. Então, este é o fundamento, esta é a razão, este é o motivo da ética cristã, da maneira como nós devemos viver em sociedade. No versículo 8, nós vimos que a motivação é exatamente essa, e Paulo quer que Tito faça confiadamente afirmações sobre essas verdades, verdade essa que ele fala nos versículos anteriores, né? Que é a salvação de nós pecadores através de Deus, por meio de Cristo, em execução do Espírito Santo. E que em virtude disso nós devemos aplicar as boas obras. E essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, como diz no final do versículo 8. Então, quando chega agora do versículo 9 até o versículo 15, nós iremos ver Paulo finalizando essa carta, dando basicamente 3 recomendações bíblicas sobre a maneira de como lidar em questões relacionadas a temas religiosos, a alguns indivíduos e às questões sociais. Ele termina essa carta dando essas recomendações. Sobre o quê? A maneira de como lidar em questões relacionadas a alguns temas religiosos, a maneira como devemos nos relacionar ou lidar com alguns indivíduos que muitas vezes está envolvido na vida da igreja, e a maneira como devemos lidar no que diz respeito a algumas questões sociais, especificamente sobre os necessitados, os pobres, entre o nosso meio. Então, nesse momento, irmão, nós iremos ver exatamente isso, como agir biblicamente, primeiramente, em relação a alguns temas religiosos. É o que ele diz aí no versículo 9, né? Vamos ler? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então, em primeiro lugar, como agir biblicamente em relação a alguns temas religiosos? Evitando discutir sobre eles. Evitando discutir sobre eles. Paulo retoma, irmão, o tema dos falsos mestres. Ele já tinha falado deles, dos falsos mestres, no capítulo 1, versículo 10 a 16. Agora, retoma novamente o assunto, a fim de instruir Tito a como lidar com eles, no que diz respeito aos assuntos que eles enfatizavam. Os assuntos que os falsos mestres gostavam de gastar tempo e energia investigando eram questões relacionadas a genealogias e sobre a lei. Como diz aí o nosso texto. Sobre genealogias, é claro que diz respeito à linhagem, família, descendência. Mas quanto às questões sobre a lei, Paulo não diz especificamente sobre do que se trata. O que fica claro, irmãos, é que tais questões enfatizadas pelos falsos mestres eram tidos por Paulo por fábulas judaicas. Isto é, histórias infundadas, inverídicas,
desprovida de veracidade e mandamentos de homens desviados da verdade. Está aí no capítulo 1, versículo 14. Ou seja, leis, regras que não têm embasamento bíblico. Regras que são estabelecidas por tais líderes, cujo propósito é satisfazer suas preferências principais ou suas preferências pessoais. Então, o que é que os falsos mestres gostavam de gastar tempo? Sobre genealogias. Por quê? Eles gastavam tempo investigando as genealogias, porque quanto mais se aproximavam a sua descendência, ou a sua genealogia, ou a sua árvore genealógica, quanto mais se aproximavam aqueles personagens importantes do povo de Israel, mais eles ficavam pomposos, né? Cheios de si, né? Olha, eu sou da família, da linhagem de Davi. Eu sou da linhagem de Abraão. Estavam pomposos. Minha família tem raízes lá em Salomão. Minha família tem raízes lá em Isaías. Então, eles gastavam tempo e energia investigando a sua árvore genealógica deles e das pessoas, né, a fim de querer sobressair por conta do seu pedigree familiar. E Paulo diz, isso são coisas fúteis. Isso não tem utilidade nenhuma. Isso não tem proveito nenhum. Esses assuntos, diz Paulo, não têm utilidades e são fúteis. Eles também gastavam tempo, irmãos, com mandamentos de homens desviados da verdade. Se apegavam às minúcias da lei de Moisés, tanto não somente a leis morais, mas as leis civis e as leis cerimoniais de Moisés, e ficavam apegados a essas minúcias, se vangloriavam disso, e se colocavam na posição de superioridade, e se achavam mais puros, mais santos, mais piedosos do que os demais. Por questões cerimonialistas, por questão de comida, por questão de bebida, por questões de dia de festa, de dias santos ou sagrados. E novamente Paulo diz, isso são assuntos que não têm utilidade e são fúteis. Fúteis. Paulo ainda diz, irmãos, que discutir tais assuntos é insensatez, tolice. Por quê? Porque só causa contendas, brigas e divisões. Não edifica o povo de Deus no serviço de Deus e da fé. Não traz edificação. Só contenda, só briga, só discussões, só divisões, só partidarismo, sectarismo. E, portanto, irmãos, a ordem do apóstolo, quanto à maneira de agir nessa questão, é clara. O que é que ele diz? No versículo 9. Evita. Essa palavra aí significa esquiva-se. Esquivar-se. Não se envolva. Não participe. Não perca tempo discutindo tais assuntos. Não gaste tempo em procura dessas coisas que são meras futilidades, inutilidades, não tem proveito nenhum para a edificação do povo de Deus. Era exatamente esse tipo de coisas que os falsos profetas, os falsos mestres aqui da carta de Tito gostavam. Gastavam tempo e energia investigando a sua árvore genealógica, se vangloriando da sua descendência, da sua família, dos seus antepassados. Se pegavam em minúcias da lei, colocava isso como um fardo pesado sobre o povo, como um pretexto de piedade, de humildade. Mas Paulo diz, essas coisas não têm valor nenhum.
Não tem utilidade nenhuma. São coisas inúteis, são coisas fúteis, são banalidades, são tolices. Gasta tempo com isso, porque não traz edificação. Só traz briga, só traz contenda, dissensões, divisões, sectarismo, rachas no meio do povo de Deus, e não edificação. Um exemplo disso, irmãos, que nós podemos ver nas Escrituras é em Colossenses. Abra comigo. O que provavelmente o que estava acontecendo lá em Creta, por parte desses falsos mestres. Porque o contexto do primeiro século é basicamente a mesma coisa, né? As lutas que a igreja passava com esses falsos mestres. Colossenses capítulo 2. Podemos pegar aqui como exemplo. Veja aí. Versículo 8. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha só, cuidado, para que ninguém venha enredar vocês, enlaçar vocês, fisgar vocês com filosofias humanas, com tradições de homem, com rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Agora veja o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Veja, versículos 16, né, fala basicamente tudo aquilo que diz respeito à questão da lei cerimonial de Moisés, os sábados judaicos, os dias de festa, os dias de lua, questão de comida, né, o calendário judaico, a dieta judaica. Olha, ninguém seja um juiz de vocês nessas questões. Cuidado para que ninguém enrede vocês, lacem vocês, se valendo desse pretexto cerimonial da lei de Moisés, que eram apenas sombras das coisas que viriam, das coisas que havia de vir, porque o corpo é de Cristo. Todas essas coisas apontavam para Cristo. Então ninguém engane vocês quanto a essas questões. Com pretexto de humildade, culto de anjos, olha, visões, tradições de homens. Veja agora o versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo aqui, Paulo tem exatamente essas questões cerimoniais, que era apenas sombra, e que se cumpriu totalmente em Cristo. Porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Olha para aí. Se vocês já morreram com Cristo quanto a essas coisas aí, por que você se sujeita como se estivesse escravos dela? Não toque nisso, não prove aquilo, não faça aquilo outro. Tudo isso é rudimentos do mundo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha, são preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas, com uso, se destroem. Agora veja o versículo 23. As coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, entretanto, não tem valor algum contra a sensualidade. Todas essas coisas parecem excelente demais. Parece ser, sabe, uma espiritualidade elevada, uma piedade ilibada. Não pode isso, não toque naquilo outro, não faça aquilo outro. Não coma determinada coisa, não beba isso ou aquilo. Rudimentos do mundo. São meros preceitos humanos.
tem, na verdade, uma aparência de sabedoria, de humildade e de piedade. Mas Paulo diz aqui, essas coisas, entretanto, não têm poder nenhum contra a sensualidade, isto é, contra o pecado. Não tem poder nenhum contra o pecado. Não tem efeito nenhum, não tem utilidade nenhuma para a nossa vida cristã. Não tem utilidade nenhuma. É aquilo que Paulo fala lá em Tito. São questões meramente inúteis. Questões meramente inúteis. Não têm utilidade nenhuma e são fúteis. Não tem poder nenhum contra o pecado, contra a sensualidade. Então, irmãos, como devemos lidar com alguns temas religiosos que muitas vezes emaranha o povo cristão, né? A igreja de Deus. Evitando, não se envolvendo, se esquivando. Essa é a maneira como Paulo está orientando Tito aqui. Tito, quanto a essas questões aí de genealogias, essas questões relacionadas à lei cerimonial, essas leis que era sombra, que fundamenta rudimentos humanos, tradições de homem, rudimentos mundanos, que não tem poder nenhum contra a sensualidade, contra o pecado. Coisas essas que são inúteis, fúteis, banais, perca de tempo. Não se envolva com elas. Não dê ouvido a essas coisas. Porque essas coisas só trazem contenda. Só traz discussões. Só traz dissensões, sectarismo e partidarismo. E a maneira de como nós devemos lidar, irmãos, é evitando essas coisas. Então nós, o povo de Deus, primeiramente devemos entender que o que Paulo está dizendo aqui, ele não está proibindo a discussão sadia no que diz respeito a temas teológicos relevantes. Não, ele não está proibindo a discussão, o debate sadio entre irmãos sobre temas relevantes, temas bíblicos, tem importância para a igreja. Afinal de contas, ao longo de toda a história da igreja, nós vimos que as grandes verdades centrais do evangelho, do cristianismo, foram discutidas em concílios, em debates que duraram séculos, né? Ao longo dos séculos. Sobre a Trindade, sobre a natureza de Cristo, sobre salvação pela graça mediante a fé, né? O que foi a essência da reforma protestante, senão também um protesto contra os equívocos ou as heresias da Igreja Católica Romana quanto às doutrinas fundamentais da fé. Os abusos. Então, o que Paulo está falando aqui não é proibindo o debate sadio, relevante, questões relevantes, importantes, fundamentais, essenciais, mas são questões, irmãos, que ele está discutindo aqui e ordenando para quem deve evitar, não se envolver, não perder tempo, se esquivar-se, é não dar ouvido a questões fúteis, irmãos, questões sem utilidade nenhuma para o povo de Deus. Sem importância nenhuma para o povo de Deus. Por exemplo, recentemente tem surgido muito debate relacionado a terraplanismo, né? E tem irmãos, né? Tem crentes que ali mais de tempo gastando e debatendo sobre isso, sobre se a terra é redonda ou se a terra é plana, sobre o uso do véu. São fúteis, irmãos. Pessoas que não têm utilidade nenhuma. Qual utilidade ou proveito terá uma mulher usar o véu ou não usar o véu? Nenhum. Qual proveito terá nós gastarmos tempo discutindo se a terra é plana ou redonda? Nenhum. Então, nós, o povo de Deus, temos que ter discernimento para entender aquilo que vale a pena e aquilo que não
não vale a pena discutir. Aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que é útil, aquilo que não é útil. Aquilo que trará edificação ao povo de Deus, ou aquilo que trará contenda, briga, divisões no povo de Deus. Por questões que não têm utilidade nenhuma. Questões banais, fúteis. Então, qual é a primeira recomendação que Paulo dá a respeito, primeiramente, de algumas questões religiosas? Evite. E esse evitar aqui significa esquive-se. Não se envolva. Não dê importância. Não dê ouvido. Não alimente tais discussões porque não tem utilidade nenhuma. Não trará edificação nenhuma ao povo de Deus. Essa é a maneira como nós, povo de Deus, devemos lidar em algumas questões, as quais nós devemos ter sabedoria e discernimento, para que nós não venhamos perder tempo. E, em vez de contribuir para a edificação do povo de Deus, causar problema. Causar problema. Que era exatamente o que os falsos mestres estavam fazendo. Por conta dessa ênfase nessas questões completamente sem importância ou utilidade para o povo de Deus, e de acordo com o capítulo 1, versículo 11, faziam tais coisas simplesmente por torpe ganância, para tirar proveito próprio, eles estavam causando um grande problema no meio do povo de Deus na ilha de Creta, causando dissensões, brigas, partidarismo, discórdia no meio da igreja. Paulo diz: evita-te, não se envolva com isso. Ao contrário, quando essas coisas surgirem, conforme o capítulo 1, cale eles. É necessário fazê-los calar, para que as suas doutrinas perniciosas não tragam prejuízo ao povo de Deus. As doutrinas erradas, ímpias, heréticas, prejudiciais, não tragam problema ao povo de Deus. Irmãos, depois que Paulo orienta Tito na maneira de como deve agir em relação a alguns temas religiosos, ele agora diz a maneira de como agir em relação aos indivíduos que vivem a enfatizar tais temas que não têm utilidade nenhuma. Então, Paulo no versículo 9 diz como deve lidar no que diz respeito aos temas em si, e agora no versículo 10 e 11 ele vai mostrar a maneira como lidar com os indivíduos que fomentam tais temas, que causam tais problemas, que pregam tais heresias no meio do povo de Deus. Então, como devemos agir biblicamente para com alguns indivíduos que enfatizam, pregam temas heréticos que trazem prejuízo ao povo de Deus. Paulo vai dizer isso no versículo 10 e 11. Paulo diz: rejeite os homens sectários. Essa é a maneira de como nós devemos lidar com tais indivíduos. Rejeite os homens sectários, os hereges. Versículo 10 e 11, irmão, vamos ler. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Irmãos, Paulo chama os falsos mestres que vivem emaranhados com questões que não têm utilidade, que são coisas fúteis, que não traz edificação nenhuma e que só serve para causar contendas e divisão, de homem faccioso. Essa é a única versículo na Bíblia que esse termo aparece, faccioso. E que literalmente significa o homem herege. Que é exatamente alguém que, por causa dos seus falsos ensinos, promove dissensão. O que é um homem herege?
São pessoas que, através das suas falsas doutrinas, promovem dissensão, contenda, rachas, brigas no meio do povo de Deus. Isso é o que significa o herege. Alguém que ensina falsas doutrinas, que não está de acordo com Cristo, com os apóstolos, e se apegam em questões que não têm utilidade nenhuma. Levantam todo um ministério, vamos dizer assim, né? Em cima dessas questões que não têm utilidade nenhuma. E que inculca isso na mente das pessoas. Às vezes pessoas que estão em igrejas sadias, igrejas sérias, igrejas verdadeiras, e são atraídos e fisgados por esses falsos mestres, por conta das suas falsas doutrinas. E assim causam dissensões e brigas, contendas e inimizades entre o povo de Deus. Homens que muitas vezes surgem no meio do povo de Deus em igrejas sadias, com suas ideias malucas e loucas. Passam a enfatizar e ensinar coisas completamente sem sentido, que não têm razão de ser, que nem têm utilidade nenhuma para o povo de Deus, e isso causa uma grande confusão no meio do povo de Deus. Pessoas ficam confusas, pessoas são enganadas, pessoas são ludibriadas, daqui a pouco aquela igreja, racha no meio. E esse falso mestre é acompanhado por um punhado de pessoas que foram enganadas e ludibriadas com suas vãs filosofias. Esse é o herege. Promove dissensão através de seus falsos ensinos. Ainda Paulo diz, irmãos, que tal pessoa está pervertida. Isto é, sua mente e consciência está corrompida, desviado da verdade. Como diz capítulo 1, versículo 14 e 15, olha o que diz. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem desviado da verdade. Veja o versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Esses são os hereges. Eles são pessoas pervertidas, cujas mentes e consciências estão corrompidas, desviadas da verdade. Ainda Paulo continua dizendo, no versículo 11, né? E vive pecando, ou seja, por estarem desviados da verdade, eles vivem deliberadamente em pecado. Tem uma maneira de viver pecaminosa. Veja, se alguém não está na verdade, ele está na mentira, no engano. E tal vida mentirosa e enganosa é uma vida vivida deliberadamente em pecado. Então, tais homens, irmãos, eles vivem em pecado, em virtude das suas mentes e consciências corrompidas, estão desviados da verdade, vivem na mentira, no engano e enganando a outros. Ou seja, por estarem desviados da verdade, eles vivem deliberadamente pecado. Tem uma maneira de viver pecaminosa. E Paulo continua dizendo, e por si mesma está condenada, isto é, a sua própria maneira de viver, as suas obras e ensinamento depõem contra eles, atestando, dando prova de sua condenação. A maneira que eles vivem, que é vivem na mentira e vivem no engano, esta vida deles depõe contra eles, dá testemunho contra eles, reprova eles, atesta de que são pessoas que estão condenadas, perdidas, ímpias. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 1.
No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Exatamente isso, irmãos. A sua própria maneira de viver, as suas obras, testificam, testemunham, atestam contra eles mesmos de que eles são pessoas condenadas, perdidas, ímpias, que embora professem conhecer a Deus, as suas obras dizem completamente ao contrário. Pessoas reprovadas para toda boa obra. Pessoas que são abomináveis e desobedientes. Pessoas que são, conforme diz o capítulo 1, versículo 10, são insubordinados, são conversadores e enganadores. Tal maneira de viver, tais obras, tal estilo de vida, simplesmente é uma grande pregação contra eles mesmos. As maneiras que eles vivem, irmãos, são como uma pregação pública da sua reprovação. O seu testemunho, as suas obras, é uma pregação pública para todos de sua reprovação, da sua própria reprovação, da sua própria condenação. Embora professem com seus lábios que conhecem a Deus. Afirmem a sua fé. Dizem crer, acreditar. Mas, por outro lado, a sua vida diz exatamente ao contrário. Mostram que são pessoas completamente reprovadas, desobedientes, ímpias, pervertidas. E reprovadas para toda boa obra. Irmãos, a maneira de proceder com tais homens, Paulo também deixa bastante claro. Ele é objetivo. Fala sem rodeios. Comecinho do versículo 10. Evita o homem faccioso. Essa é a maneira de lidar com tais indivíduos. Agora, precisamos entender uma coisa aqui. O sentido do verbo evitar aqui é diferente do verso 9. Pode ver que a nossa tradução, tanto no verso 9 quanto no versículo 10, a palavra que aparece é evita. Mas no original, são palavras diferentes e que trazem um sentido diferente. No verso 9, a palavra traz o sentido de não se envolver, de esquivar-se. Já essa palavra no versículo 10, o sentido é de rejeitar, de opor-se, de condenar veementemente. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que tais homens, depois de terem sido exortados, repreendidos, chamados à atenção e ainda assim continuar em suas perversidades moral e doutrinária, Tito, junto com a igreja, deve excluí-lo da comunidade da fé. É o que Paulo está dizendo aqui, instruindo Tito a maneira como lidar com os hereges, com tais indivíduos. Tito, depois de você ter exortado, admoestado primeira e segunda vez, mas tais homens continuam em suas perversidades doutrinárias e morais, reprova-o, rejeita-o, condena-os, exclui-os da comunidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10 e 11, na maneira como lidar com os hereges, ele aponta para a disciplina eclesiástica. E de acordo com Mateus 18, a gente sabe muito bem como funciona.
E é a maneira exatamente como devemos lidar com pessoas que surgem do nosso meio, que traz confusão ao povo de Deus através de falsas doutrinas. Nós devemos admoestá-los, exortá-los, chamar a atenção, repreendê-los, passar por todo aquele processo disciplinar de Mateus 18, a fim de ganhá-los, né? A fim de restaurá-los, a fim de conquistá-los e livrá-los da sua maneira de viver, dos seus equívocos, dos seus erros, das suas heresias. Mas não havendo bom êxito e eles permanecerem endurecidos em seus pecados, a orientação paulina, bíblica, é reprova-os, rejeita-os, expulsa eles da comunidade. Uma vez que ele se manteve endurecido e continuou na sua impenitência, devemos agora, então, para o bem da igreja local, para o bem do corpo de Cristo, lançar para fora esse fermento. A linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 5. A fim de não levedar toda a massa, fazer prejuízo para a igreja. Agora, por que, irmão, tais homens devem ser excluídos da igreja? Evidentemente, em um primeiro sentido, por uma razão simples. Porque a Bíblia diz que deve ser excluído. E a Bíblia diz que deve ser exercida a disciplina eclesiástica. Mas de maneira prática, assim, né? Por que tais homens devem ser excluídos da igreja? Pela mesma razão que o próprio Paulo fala de Himeneu e Fileto a Timóteo. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Olha, veja aí. É o mesmo sentido. A mesma circunstância, a mesma situação. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos. Pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Agora veja o finalzinho. E estão pervertendo a fé ao mundo. Por qual razão esses homens precisam ser excluídos imediatamente da igreja? Porque as suas palavras é como um câncer. As suas falsas doutrinas é como um câncer. Corrói, enferma primeiro, adoece e por fim mata. É a consequência disso, é o que acontece no finalzinho do versículo 18. Perverte a fé das pessoas. Perverte as fé das pessoas. Enganam, ludibriam, fisgam como um peixe. São fisgados para a morte. Irmãos, tais homens pervertem a fé de outros. Por isso que eles têm que ser excluídos da igreja. Assim, irmãos, aqui deve ser a maneira de como lidar com os hereges. Homens que, por suas doutrinas falsas, promovem dissensão, brigas e contendas no meio do povo de Deus. Eles devem ser completamente rejeitados. Excluídos, banidos do meio do povo de Deus. Para o bem do povo de Deus. Porque enquanto isso não é feito, as suas palavras, as suas falsas doutrinas, como é o caso de Himeneu e Fileto lá, né? Paulo dá nome, olha.
Himeneu e Fileto. Em outra passagem ele vai dizer: Alexandre, o ladroeiro, tem nos causado muitos males porque ele tem rejeitado as nossas palavras. Paulo dá nome aos bois, dá nome aos hereges. É necessário nós fazermos isso também, uma vez que identificamos. Dá nome aos bois, a fim de que o povo de Deus fique alerta contra aquele indivíduo, porque é um homem sectário, um homem herege, um homem faccioso, um homem que causará grandes danos àqueles que lhe der ouvido. Um homem que, por suas falsas doutrinas, perverterá a fé do mundo. Por isso que nós devemos rejeitá-los e exercer, praticar a disciplina eclesiástica quando tais homens se levantarem do nosso meio. Himeneu e Fileto lá, né? Disse que a ressurreição de Cristo já tinha sido acontecida. Já. A ressurreição dos mortos. Estava pervertendo a fé de muitos. Isso é um exemplo, irmão, mas nós podemos observar em várias outras doutrinas fundamentais e essenciais que esses homens pervertem, torcem para a condenação de si mesmos, bem como daqueles que lhe ouvem, pois a sua fé será pervertida, as pessoas serão enganadas e ludibriadas. Então, como é a maneira de nós lidarmos com tais indivíduos hereges? Rejeitando. O sentido é de excluí-lo, protestar contra, bani-los da comunidade da fé, depois de nós termos admoestados, exortados, repreendidos, buscando ganhar as suas almas. Mas quando tais indivíduos se mantêm endurecidos, eles precisam ser, para o bem da igreja, tirados do meio do povo. Eles devem ser também apontados. Fulano, Cicrano, Beltrano são hereges, não dê ouvido a eles, para que a sua fé não seja pervertida. É por isso que nós costumamos dar nome aqui, né? Também dessas igrejas que nós consideramos como igreja verdadeira. Essas que são voltadas para a teologia da prosperidade, essas que negam verdades fundamentais como os mormons, como os testemunhos de Jeová, como a grande ala do sétimo dia, né, que tem o sábado como sendo o selo em virtude do qual as pessoas são salvas. Né? Quem é salvo? Aqueles que guardam o sábado. Não é Jesus Cristo, é Jesus mais o sábado. Estou precisando dar nome aos bois. Esses grandes gurus da teologia da prosperidade, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, essas outras igrejas pequenas que nós não conhecemos os líderes, mas que seguem a mesma coisa. O objetivo é ganho pessoal, ganância, dinheiro, extorquir o povo, enganar o povo para proveito próprio. Quando identificado, deve rapidamente ser protestado, denunciado. Porque hereges são como assassinos de alma. O homicida mata o corpo, os hereges matam a alma. Por isso que precisam ser veementemente rechaçados, rejeitados, protestados, denunciados, para que as pessoas fiquem alertas. Não caiam em suas armadilhas. Essa é a maneira como devemos lidar com os hereges. E por fim, irmãos, qual é a terceira recomendação que Paulo dá a Tito? Agora, na maneira como lidar em questões sociais, sobretudo de maneira específica para com os pobres. Ele diz: cuidem dos necessitados. Versículo 12 a 15. Eu quero enfatizar aí o versículo 14. Diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ártemas, irmãos, é o único texto que aparece o nome dele aqui. Não sabemos muito sobre ele. Ao que tudo indica pelo texto aqui, né, era um cooperador de Paulo na missão de pregar o Evangelho. Ele
Ártemas e Tíquico, ou Tíquico, né? Um dos dois, seria enviado por Paulo para Creta, para substituir Tito lá. Tito foi enviado lá por Paulo, deixado lá por Paulo para colocar em ordem as coisas. Uma vez que essas coisas fossem colocadas em ordem, ao que Tito indica, Paulo queria se encontrar com Tito em Nicópolis, uma ilha ou uma cidade no sul da Grécia. E para o lugar de Tito, para continuar supervisionando aquela igreja e cuidando daquelas igrejas, ele enviaria ou Ártemas ou Tíquico. Tíquico já é falado em outros lugares, né? Um grande comparador e pregador do Evangelho. Foi ele, por exemplo, se não me falha a memória, que levou a carta aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Então, Paulo disse que enviaria um desses dois homens para assumir ou ficar no lugar de Tito, enquanto Paulo deseja que Tito vá ao encontro dele em Nicópolis, uma cidade ao sul da Grécia, para que ali ele pudesse passar o inverno. No inverno, irmãos, basicamente as missões, né, evangélicas, ela era parada, estagnada. Por quê? Porque não era recomendado ninguém viajar no inverno. O inverno do lado lá é pesado, né? Então, em período de inverno, eles ficavam em um lugar, né, até passar esse período temporal, para então voltar às atividades missionárias novamente. Então, Paulo tentava passar o inverno em Nicópolis, cidade da vitória, né? O significado da palavra, cidade da vitória. Na verdade, essa palavra não é um título. É um título. É cidade da vitória. E quer que também Tito se encontre com ele ali para passar o inverno juntos. Versículo 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Zenas também é um nome que aparece aqui apenas, e a Bíblia diz aqui que ele é intérprete da lei. Provavelmente era um jurista, alguém especialista na lei romana. Essa é a interpretação mais provável. E Apolo aparece em Atos 18, né? Corinto também era conhecido, né, como um grande pregador, um homem eloquente, poderoso nas escrituras. E quando Áquila e Priscila vê ele pregando, né? Ei, vem cá, e dá um treinamento mais específico ali a respeito do reino de Deus, de Jesus, do Evangelho. E começa a aproveitá-lo então no ministério. Aqui, a gente já pode ver a orientação de Paulo quanto à questão do cuidado, irmãos. Nessa tradução nossa, não fica tão claro, mas na tradução NAA e as outras traduções como NVI, esclarece para a gente. Veja só, versículo 3 diz assim: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Então, Zenas e Apolo, ao que tudo indica, parece que estavam em Tito, em Creta, e eles iriam viajar para algum outro lugar. Qual é a recomendação de Paulo aqui para Tito? Olha, cuide da melhor maneira possível para que ele seja suprido em todas as coisas em sua viagem. Então aqui Paulo está falando a respeito do cuidado para com os missionários, cuidado para com para com o ministério, cuidado para com aqueles que pregam o Evangelho. Eles devem ser supridos em suas necessidades materiais, a fim de que estejam livres e despreocupados para focar única e exclusivamente naquilo que Deus os chamou para fazer, pregar o Evangelho, levar Cristo às pessoas. Paulo diz, olha, tomem cuidado para que na viagem deles não lhes falte nada. Alguns estudiosos chegam a dizer, João Calvino em seu comentário, ele vai dizer que esses homens aqui, Zenas e Apolo, eles eram homens pobres. Homens pobres. E muitas vezes isso aqui é um contraste com a maioria dos pregadores da atualidade, né, irmão? Homens pobres,
completamente envolvido na obra missionária, na pregação do Evangelho, naquilo que Deus os chamou para ser e fazer, pregar o Evangelho, confiados única e exclusivamente no cuidado de Deus, na providência de Deus, em lhe suprir todas as suas necessidades, como por intermédio da igreja. Então, a consciência que a igreja deve ter para com aqueles que pregam o Evangelho. Evidentemente, não é lhes dar luxo e vida regalada, mas de acordo com a condição da igreja, lhes suprir o que é necessário para que estes possam focar naquilo que Deus lhe chamou para fazer e ser, pregar o Evangelho. Então aqui a recomendação de Paulo para Tito é: cuide desses missionários, providencie tudo quanto seja necessário para que nessa viagem que eles irão fazer, eles estejam despreocupados, supridos. Então versículo 14: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Para quê? Para não se tornarem infrutíferos. Irmãos, aqui Paulo está recomendando Tito, junto com aquelas igrejas de Creta, a cuidar dos pobres. Irmãos, toda a Escritura, nós podemos perceber muito claramente uma preocupação muito específica e especial de Deus para com os pobres. E é necessário também que nós nos atentemos para isso, sobretudo, principalmente, os que existem dentre nós. Porque, é claro, o que Paulo tem em mente aqui não é os pobres de todo o mundo, né? É os pobres locais. Como ele diz em outro lugar, né? Primeiro, aos domésticos da fé. Primeiro, Jerusalém. Então, nós precisamos nos atentar, irmãos, para os pobres do nosso meio. Graças a Deus que todos nós aqui somos pobres, né? Temos vida simples. Mas também é verdade de que não há necessitados específicos de questões básicas e fundamentais em nosso meio. Graças a Deus por isso. Mas sim, devemos estar atentos, irmãos, quando as necessidades surgem do nosso meio. Uns vivem mais tranquilo, outros vivem mais apertado um pouco. E nessas questões nós devemos ter o cuidado para socorrer os nossos irmãos em suas necessidades. De novo, não é da vida regalada, mas é nas questões essenciais e fundamentais. É no pão de cada dia. É nas questões básicas da manutenção da vida. Então, a recomendação de Paulo aqui para Tito é mostrando a maneira como eles devem lidar para com os pobres que existem no seu meio, para com os necessitados que há no seu meio. Porque, irmãos, não há justificativa nenhuma para que haja pessoas, vamos dizer assim, passando fome, passando sede, dormindo na rua, não tendo com o que comer, no meio do povo de Deus. Porque no dia que isso acontecer, ou se isso acontece, este povo está falhando miseravelmente. Irmão. Qual é o testemunho das Escrituras que nós vimos no início da igreja primitiva em Atos? Alguns vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre os pobres, entre eles, os crentes entre eles, aqueles que estavam se convertendo entre eles. Evidentemente que o contexto social é diferente, o contexto circunstancial também. Naquela época havia uma pobreza mais acentuada, havia mais dificuldade. Hoje vivemos certamente mais tranquilo. E eu penso muitas vezes, eu fico pensando de que essa vida mais tranquila, materialmente falando, às vezes acredito que isso servirá naquele grande dia como testemunho contra a nossa vida.
Porque, por estarmos supridos em todas as coisas, acabamos esquecendo do nosso próximo muitas vezes. Não é minha barriga que está roncando, então está tudo bem, e eu esqueço do meu próximo. Esqueço dos meus irmãos. Mas como eu falei, graças a Deus, irmãos, que dentre nós, cada um tem o seu sustento, tem o seu pão de cada dia. Louvamos a Deus por isso, mas devemos estar atentos para com as necessidades que suprem no nosso meio, necessidades básicas, fundamentais, e então socorrer os nossos irmãos. Quando tudo aqui estiver suprido, não temos necessitados nenhum no nosso meio, então nós voltamos nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor, para os pobres da nossa cidade. Agora eu estou falando de pobre, é pobre, pobre mesmo. Não é pessoas preguiçosas que têm oportunidade de trabalho e não querem trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, ele também não come. Mas falando de pobreza, pobreza mesmo. Quando a pessoa não tem com que granjear o pão, quando a pessoa não tem família, quando a pessoa não tem um filho, não tem um pai, quando a pessoa não tem ninguém na vida, vive só e vive de fato a esmola, a dependência de outros. Impossibilitados de, no suor do seu próprio rosto, granjear o pão de cada dia. Era mais comum naquela época, né? Por exemplo, os paralíticos, os cegos, os coxos, as viúvas, as mulheres viúvas que não tinham filhos nem marido mais, vivia à custa de esmola, de beneficência por parte de outros. Hoje, o Estado, de certa maneira, né, socorre tais pessoas. Através da própria população, né, que é através dos nossos impostos que tais pessoas são socorridas. E isso é bom. Mas também é um dever nosso como igreja, irmãos. Olhar para as pessoas ao nosso redor, em nossas visitas, em nossas famílias, em nossas amizades, pessoas que estão carecendo, precisando, então devemos voltar nossos olhos para essas pessoas e socorrê-las em sua necessidade. Em se envolver com obra social, às vezes, em comunidades carentes, dentro da nossa capacidade e realidade, evidentemente. Ajudar famílias, fazer doações e contribuições para alguns dos nossos irmãos que vivem em alguns lugares mais remotos no mundo, como por exemplo na África, né? Nós tivemos o privilégio de conhecer alguns, se envolver com alguns, e pudermos ajudar, façamos isso. Essa é a orientação de Paulo a Tito. Quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. E ele diz no finalzinho, para não se tornarem. É aquela questão, né, da fé e obras. Tiago fala sobre isso. Se vem o teu irmão passando necessidade, não tem o que comer, não tem o que se vestir, e você diz, irmãos, eu vou orar pelo Senhor, vai em paz, vai dar tudo certo. Tendo você e não acudindo ele, pode semelhante fé salvar? Isto é uma fé falsa. É uma fé fingida, não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira sempre vem acompanhada das boas obras, ela é evidenciada nas boas obras. Cuidado, interesse para com o nosso irmão, para com o nosso semelhante. Por fim, todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos ama na fé. A graça seja com todos vós. É uma saudação final. Então, qual é a maneira de então nós nos lidarmos com os necessitados, com os pobres? Cuidando deles, socorrendo eles em suas necessidades, praticando boas obras para com eles, a fim de nós não sermos infrutíferos. Essas, irmãos, são as recomendações que Paulo dá a Tito, a maneira de como nós devemos lidar em questões, em temas religiosos, como não se envolvendo, se esquivando, em questões e relacionado aos homens sectários, facciosos, aos hereges, como devemos lidar com eles?
excluindo, rechaçando, excomungando do nosso meio, e para com os necessitados, socorrendo, ajudando em suas necessidades. Assim, nessas áreas, nós estaremos agindo biblicamente. Nós estaremos nos distinguindo em boas obras. Nós estaremos agindo como nós devemos agir como um cristão. Vivendo adequadamente à luz e em resposta a tudo aquilo que Deus fez em nosso favor através de Jesus Cristo, o seu bendito. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos renovou, nos habilitou para vivermos em novidade de vida, para vivermos para a glória de Deus, a qual é evidenciada na maneira como nós nos relacionamos para com o nosso próximo, na maneira como nós vivemos em todos os aspectos da nossa vida. Assim nós devemos agir, irmãos, para a glória de Deus. Amém. Os irmãos querem falar alguma coisa?